versículo de número 1 a seguir. Quantos acharam, diga glória a Jesus. Quem não achou, diga misericórdia. Está escrito assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa tão grande maravilha, porque que a sarça não se queima. Podeis se assentar. Nós dois agora, hein, varão? Dá lugar na terra aí, terra. Meus nobres, meus amigos, meus irmãos, esse texto que nós lemos agora é uma das passagens que eu julgo ser um divisor de água na história dos eleitos de Deus, do povo escolhido pelo Senhor, a nação hebreia. Todos nós sabemos, é um texto muito conhecido, muito lido e muito exposto em maioria dos cultos, festas. Esse trata-se de um dos momentos em que Deus está levantando o povo de Israel da terra do Egito, da terra da servidão. O texto inicia dizendo que o povo estava chorando, clamando a Deus por liberdade. O povo estava escravizado, mesmo tendo um tempo desfrutado da terra do Egito, tendo a alegria de conviver em paz e harmonia e ter ali a felicidade de ter sido pertencente à geração de José. Na verdade, José deixou um legado que perdurou por muitos anos, mas o texto diz que levantou-se uma geração e levantou também-se um rei, um faraó que não conhecia a história de José. E por não conhecer a história de José, ele começou a subjugar esta nação que ali estava, começou a oprimir este povo que ali estava, começou a passar por estreitos e dificuldade. O texto fala que este povo então começa a chorar e clamar ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Percebe que quando o desconforto vem, quando a dificuldade acontece, talvez esse é um dos momentos mais propícios, aonde a gente então decide recorrer a quem de fato tem poder para resolver a nossa vida, os nossos problemas e a nossa história. Esse povo, quando o cativo e a opressão aconteceu, então eles lembram do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Por se lembrar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, o texto diz que Deus então ouviu o clamor desta nação que chorava, e Deus começa a mover os céus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus está movendo os céus. Não, vamos deixar isso mais bonito. Deus está movendo aos céus. Por mais que você não está percebendo nada, o céu está sendo movido pelo Espírito de Deus. E quando Deus começa a mover os céus, Deus encontra então um idoso com 80 anos de idade, um foragido da justiça, um ex-assassino por nome de Moisés. Está andando no deserto agora, apacentando as ovelhas de seu sogro. O texto diz que ele estava no deserto, como costumeiramente fazia, só que nesse dia algo extraordinário acontece. A Bíblia diz que ele encontra uma sarça que pegava fogo. Diga para o seu irmão: uma sarça que pegava fogo. Eu estou falando assim, eu costumo pregar assim: olha para o seu irmão que está do seu lado, isso é normal. Porque se não tiver comunhão, já é um bom momento para entrar em comunhão. Porque a Bíblia diz que sem comunhão não tem como chegar no céu não. Então já vamos se adaptando, pedindo perdão para quem tem que pedir perdão, e vamos adorar a Deus junto. Quem está comigo assim, diga glória a Deus.
E ele viu algo extraordinário. A sarça estava pegando fogo e a sarça não se consumia. Diga, a sarça não se consumia. O que me chamou a atenção nesse texto não é a sarça pegar fogo, é a sarça não se consumir. Porque é notório que no deserto, com o calor e a temperatura e a sequidão, tudo que tenha combustão pega fogo. Era normal ver uma sarça pegar fogo no deserto. Não era normal ver uma sarça pegando fogo e não se apagar. Diga para o seu irmão, a sarça pegava fogo e não se apagava. Aqui eu consigo medir o nível de resistência de uma sarça. E talvez esse é o motivo de Deus usar a sarça para atrair Moisés. Deixa eu abrir um parênteses aqui já para declarar que você, a partir de hoje, será uma sarça de Deus da onde você passar. Não, mas eu não estou falando de uma sarça que pega fogo e se apaga. Não estou falando de uma sarça que vai pegar fogo no domingo e na segunda está apagada. Eu não estou falando de uma sarça que pega fogo no domingo e na terça está xingando palavrão. Eu não estou falando de uma sarça que pega fogo no domingo e na quarta-feira está desviado. Eu estou falando de resistência. Diga para o seu irmão, resistência. Diga com mais autoridade, resistência. Diga, o fogo que Deus vai derramar vai ser um fogo tão poderoso que ele não se apaga. Diga, ele não se apaga. Ele não se apaga. As línguas que está sobre a sua boca não se apagará jamais. Não se apagará jamais. Pode estar na faculdade, a sarça está pegando fogo. Pode estar no trabalho, a sarça continua pegando fogo. Pode estar dentro do ônibus, a sarça está pegando fogo. Dentro de qualquer situação, a sarça não se apaga. Deus está levantando uma sarça a partir de agora, que vai incendiar o Vargem Grande. Deus está levantando uma sarça que a partir de agora vai espantar o inferno. Deus está levantando uma geração que a partir de hoje, aonde passar, o rastro do fogo vai sacudir. Alamanto, ravacheia, cantunai. Vou tentar pregar. Vou tentar pregar. O negócio está pesado. A sarça pega fogo e não se apaga. E Deus usa da sarça para chamar a atenção de um ex-assassino, de um assassino foragido da justiça. Deus se utilizou da sarça. E o interessante é falar da sarça, que é um arbusto que mede até 4 metros no máximo de altura, e ele tem alguns espinhos. Então não se trata de beleza. A única beleza que existe na sarça é o fogo de Deus que está no meio dela. A única beleza que existe na sarça é o fogo de Deus que está no meio dela. Essa sarça atrai o ex-assassino. E quando o ex-assassino Moisés chega, quem está falando no meio da sarça é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. A sarça atrai, mas quem fala é Deus. Por isso que não tem glória para homem. A Bíblia diz, toda glória, toda honra, toda magnitude pertence ao eterno de Israel. Somente a Ele rendemos glória, honra, louvor, majestade para sempre. Todos dizem amém. Esse texto é lindo. E essa história me impactou de forma extraordinária. Eu tentei pregar aqui na sexta-feira. Moisés foi atraído pelo fogo da sarça. Deus está falando no meio da sarça. E quando Moisés encontra a sarça, ele congrega alguns dias ali. Por a Bíblia não estar em ordem cronológica, a gente percebe e parece, no capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 4, parece que Moisés viu o fogo de Deus. Deus falou com ele, ele foi embora e foi para o Egito cumprir a missão. Mas por não estar em ordem cronológica, você vai perceber que até o capítulo 4, versículo 27 a seguir, você vê que Moisés tem um período de congregação ali.
Moisés passa um período congregando na sarça. Esse período se estende até o dia que Arão sai do Egito para encontrar Moisés. E na onde que Arão encontra Moisés? No Monte Horebe, da onde que está a sarça. Diga: você será um endereço de Deus para muita gente. Eu acho que o pessoal não entendeu ainda. Você será o endereço de Deus para muita gente. Os aflitos te encontrarão com uma palavra cheia de poder e autoridade. Deus irá te usar. A sua casa é endereço de Deus, a sua família é endereço de Deus. A glória de Deus será explícita na sua família. A glória de Deus será explícita na sua casa. O diabo se levanta, mas quando encontra uma sarça cheia do fogo, ela sai, ele sai. Ele bate em retirada, porque tem fogo de Deus aceso. E ele congrega ali por alguns dias. Imagina este encontro. Você precisa entender isso aqui, meu irmão. Pelo amor de Jesus, você precisa entender isso aqui. Isso aqui vai mudar a nossa vida. Ele foi o endereço de Deus ao ponto de Arão sair do Egito e encontrar ele com uma direção para libertar uma nação. Quando Arão encontra Moisés na sarça, ele estava sendo discipulado, moldado, lapidado, num processo de fogo, porque a Bíblia diz que o fogo ele tem um poder incrível de purificação. E existem algumas coisas que precisam ser submetidas num processo muito mais intenso, no fogo, para poder ser purificado. Moisés era um ex-assassino, ele precisava deste fogo. Moisés era um foragido, ele precisava ser forjado nesse fogo. Então ele passa um período no fogo sendo transformado por Deus, até o dia de estar preparado para libertar uma nação que está chorando no Egito. Aleluia. Hoje é um culto de missão, e hoje vocês fizeram evangelismo, saíram a evangelizar, e oxalá que Deus levanta muito mais sarças que pegam fogo como vocês. O mundo não precisa de artistas gospels, o mundo não precisa de pessoas que impressionam com a sua voz, ou com a sua estatura, ou qualquer outra coisa, ou com poder aquisitivo. O mundo está precisando de sarça cheia de fogo. O mundo não está precisando de pessoas endinheiradas, arrogantes, prepotentes, que se autossustentam no valor dos bens que tem. O mundo está precisando de uma geração cheias do Espírito Santo, cheias de autoridade, de poder. Uma geração está lá fora sedenta, chorando, desesperada, por uma sarcinha que pega fogo, com uma palavra de Deus, com autoridade, com paixão, com misericórdia, para estender as mãos, para curar os enfermos, para expulsar demônios, para colocar cativos em liberdade. O mundo está precisando de uma geração cheia de autoridade do Espírito de Deus. Me perdoe, mas é uma verdade. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão confundindo e invertendo os seus valores. Parece que o que era já não é mais. Alguns que poderiam ser usados por Deus estão se achando a quarta pessoa da Trindade. Não tem mais a simplicidade de olhar para alguém com misericórdia e estender as mãos. Mas Deus nesta noite está levantando você, sacinha.
Deus está levantando você, sarça, que não se apaga. Deus está levantando você. Há uma família desesperada. Eu ouço o gemido de aflição. Eu ouço o gemido de desespero. Alamanto ravachia e cantundaramandarachera. Oh, Espírito de Deus. Eu vou compartilhar algo com vocês que eu retenho em muito segredo. E não gosto de compartilhar muito, porque tem que ter muito espírito para discernir algumas coisas. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. É impossível uma pessoa carnal discernir as coisas do Espírito. Eu fiquei algum período sem congregar. Eu acho que alguns já sabem aqui. Eu passei algum tempo cuidando de empresa, cuidando de coisas materiais e terrenas. Dediquei tempos e tempos, e dias e horas da minha vida para conseguir coisas, objetos materiais, que aqui para nós são passageiras. Deus permitiu que um processo de 2005, 18 anos depois, suscitasse contra mim. Eu tinha 18 anos de idade quando eu tive um problema com a justiça. Depois de 18 anos, apareceu o DEIC na minha porta, declarando que eu estou condenado a 5 anos e 7 meses de reclusão. Eu não entendi absolutamente nada, porque eu falei para minha esposa uma noite anterior, que eu tive um sonho, e eu compartilhei com ela, e essa noite foi, e essa manhã que nós acordamos foi diferente de todas as outras. Eu falei que eu tive um sonho, que eu estava em frente ao aeroporto de Congonhas, e o avião ia pousar no aeroporto de Congonhas, e a torre de comando falou para ele não pousar, que ele arremetesse. E o piloto era para virar à direita, ele virou para a esquerda e retornou e bateu as asas e pousou com o avião pegando fogo. Quem estava pilotando o avião era uma jovem cantora, e ela pulou do avião e foi embora, e eu de fora olhando, fiquei desesperado, apareci em cima do avião e comecei a tentar apagar o fogo de qualquer jeito, suava para apagar o fogo do avião e não conseguia apagar. O sonho acabou e eu não tive a definição se eu apaguei ou não, com aquele monte de gente lá dentro, morrendo. Eu falei, acordei de manhãzinha e falei com a minha esposa. Quando foi 10 horas da manhã, o DEIC chegou. E eu fui parar lá em Franco da Rocha. 3.000 homens presos. Quando eu virei, eu falei, agora eu estou vendo Airbus com pessoas desesperadas, clamando por misericórdia, aflitos. Quando eu virei o corredor e olhei aquela cena de pessoas de todos os jeitos, deformados alguns, fumaça, luz que apagava e acendia, um corredor escuro. Eu falei, se isso aqui não é inferno, imagina o inferno. Água passando pelo corredor, pessoas descendo com uma bolsa de necessidades fisiológicas segurada na mão, magro, pessoas aidéticas, tanta coisa. E eu falei, agora eu estou vendo o Airbus desesperado, com pessoas aflitas, precisando de alguém com uma palavra, com uma direção, com uma mão amiga, com uma voz profética, para te dizer, levanta, haja cura onde há enfermidade, haja liberdade aos verdadeiros cativos.
E aí eu fiquei falando, mas Deus, o que é que o Senhor quer comigo? Porque o Senhor me trouxe até aqui. Eu fui nesse processo me perguntando o que o Senhor quer falar comigo. Por que o Senhor me trouxe até aqui? O que o Senhor quer que eu faça? E aí tinha um rapaz lá com uns 38 anos de idade, jogado. Estava sendo como se fosse um escravo dentro da cadeia, porque ele precisava usar droga, e para ele usar droga, ele segurava todos os BOs que tivesse lá. E aí eu estava em um momento muito triste, eu fiquei 1 mês e 11 dias sem comer direito, fiquei magro. Minha esposa, quando me viu, nem me reconheceu direito, as canelas finas, só o sangue, apesar que já são finas, mas ficou mais fina aí. E eu estava num momento de cabeça baixa, e quando eu levantei a cabeça, Deus me deu uma palavra para aquele rapaz, e eu falei: o vaso pode estar quebrado, mas ele não saiu da mão do oleiro. Deus vai te fazer de novo. Deus vai te fazer de novo. Ponto. Fui embora, Deus deu a liberdade, eu fui para casa. Quando foi esses dias, a mensagem chegou, né? Tá em casa, amor? Falei assim, aquela palavra me levantou. E eu estou te ligando para dizer que eu estou servindo ao Deus Criador dos céus e da terra. Eu não aceitei Jesus para ficar famoso. Eu não aceitei Jesus para ganhar dinheiro. Eu aceitei Jesus para morar no céu e levar uma geração comigo. Eu vou para o céu e eu não vou sozinho. Vamos levar uma geração com a gente. Vamos levar um povo com a gente. Não para de pegar fogo. Não para de pegar fogo. Não para de pegar fogo. Alamanto rabacheia canto naramaia suria fato que é naramaia. Alamanto rabacheia séria canto. A sarça voltou a pegar fogo. A sarça se acendeu de novo. Sai da minha frente, Satanás. A sarça está pegando fogo. Está pegando fogo. Está pegando fogo. E tem resistência. Tem resistência. Tem resistência. Com a palavra. Com a palavra. Seja essa sarça lá na faculdade, seja essa sarça lá na escola, seja essa sarça na sua casa, na sua família, seja essa sarça que não se corrompe, que resiste à adversidade desse mundo. O mundo está dizendo, isso aí não está com nada não. O mundo está dizendo, isso aí não é nada não. Mas a sarça está resistindo, está resistindo. Marcos Viana falou que a Ivete estava falando que o Apocalipse ela para. Quem é ela? Quem é ela? Quem é pilintra, enxucaveira, tranca a rua? Quem é ele? Para parar a marcha da igreja. Vamos andar no fogo. Vamos viver no fogo. Vamos profetizar no fogo. Vamos cantar no fogo. Não apaga, não apaga. Não apaga. Lá vai o som e a mataraia canturava cheias. Ei, Espírito de Deus. Ei, Espírito Santo. Alguém está dizendo, não, mas isso já passou, eu já sou velhinho. Isso já passou, eu já passei um tempo na igreja. Não, passou algum tempo frio, mas hoje é dia do fogo, hoje é dia do fogo, hoje é dia do fogo, hoje é dia do fogo. Vem mergulhar no fogo, vem acender no fogo. Vem viver no fogo, vem profetizar no fogo. Vem profetizar no fogo, vem cantar no fogo. Deus quer te usar, sarcinha. Pastor, Moisés, antes de encontrar a sarça, ele já tentou ser libertador. Se você for ver, ele matou um egípcio por causa do seu povo.
Antes de encontrar a sacinha ou a sassa, ele já tentou ser libertador. Mas depois que ele encontrou a sassa, ele não tentava, ele era libertador do povo de Deus. Porque primeiro Deus prepara, depois Deus respalda, e depois Deus envia. Você está sendo preparado por Deus, você está sendo respaldado pelo Senhor, porque Deus vai te enviar. E quando chegar no Egito, o que eu vou falar para Faraó? Ei, está preocupado com o que vai falar? Deus é contigo. Deus é contigo. Quando chegar lá na casa, Deus é contigo. Quando chegar diante de Faraó, Deus é contigo. Mas o que eu vou dizer? Diga que o grande eu sou me enviou a voz. Mas se ele endureceu o seu coração, fica tranquilo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou, e eu endurecerei o coração dele, para ele ver o que eu vou fazer. Porque contra uma sarça cheia de fogo, a Bíblia diz que contra a força não há resistência. Contra a força não há. Quem foi forjado no fogo tem resistência para suportar qualquer faraó. Não tem faraó que fica diante do fogo, porque tem resistência e tem força. Tem resistência, tem força. E Deus usou Moisés. Eu digo que Deus usou Moisés. Diga para o seu irmão: Deus usou Moisés. Não, você não está entendendo. Diga: Deus usou Moisés para libertar uma nação. Agora você vai dizer para o seu irmão: Fábio, se eu preciso ir para o céu, mas eu não posso ir sozinho, eu preciso levar alguém comigo. Quem acredita que o céu é bom? Não, tem gente que nem para levantar a mão presta. Quem acredita que o céu é bom? Quantos você está levando com você? Atos capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eita, pastor! Depois desse dia, Pedrão levantou. Nós não estamos embriagados com cachaça. O que está acontecendo aqui é o que diz o profeta Joel: e há de ser, disse Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visão. O que está acontecendo aqui é o decreto de Deus para a terra: um povo cheio do fogo, para libertar uma geração, para libertar uma geração. Depois disso, Pedrão levantou, pregou, 3.000 almas aceitou Jesus. Depois disso, Samaria foi invadida por Felipe, e a Bíblia diz que toda Samaria foi sacudida pelo fogo, e toda Samaria aceitou ao Jesus do Calvário. Coloque sobre seus pés, deixa eu encerrar.
Diga: Sarça está pegando fogo. Fala: sarça está pegando fogo e não vai se apagar. Declara para o diabo ouvir: não vai se apagar. Diga mais uma vez: não vai se apagar. Sai da frente, Satanás. Eis a geração de sarça cheia do fogo